Olá, sejam muito bem-vindos para nós continuarmos essa série de vídeos em que nós estamos falando sobre a dimensão dos existenciais na filosofia de Martin Heidegger. E nos episódios anteriores nós podemos dizer que esse grande filósofo do século XX compreendia haver 5 principais existenciais naquilo que diz respeito à vivência do Dasein, o ser humano no mundo. O primeiro existencial nós colocamos o compreender. Em seguida, o estar no mundo. O estar no mundo com os outros, portanto, a relação com outras pessoas humanas. O cuidado, característica fundamental, o existencial cuidado. E o existencial ser para a morte, que nos coloca numa atitude constante, numa configuração constante do processo de angústia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o existencial compreender. Se nós recorremos às línguas latinas, ao latim e às línguas latinas, nós vamos observar que o verbo prendre, tomar, pegar algo, pegar, segurar, sustentar algo, é uma constante, tanto no latim quanto no francês, no italiano, prendere, tomar algo da realidade na compreensão humana. Bem, como é que nós vamos ver isto na nossa língua? O verbo aprender também se constitui da partícula prendre, aprender. Prender algo que está fora de nós, ou algo que está interno a nós, um sentimento, uma emoção, prender no nosso conceito. O conceito é uma palavra que representa, que simboliza, que significa uma realidade. Prender algo no conceito significa ter aprendido este algo, esta situação, esse contexto. Nós podemos perceber que o aprender é aquele momento em que o Dasein, em que o ser humano, se dá conta de algo concreto, existente, real, existente, se trata de algo relacionado ao ser humano, o real, aquilo que está disponível no mundo, na natureza, aquilo que está dentro do conjunto da realidade. E vamos observar que o prendere, aprender, tem a ver mais com o estocar um certo número de dados, de conhecimentos, de questões. Por exemplo, alguém aprende as placas da sinalização de trânsito, aprende. Sabe o que aquele signo, aquele símbolo significa. Sabe que se tem, por exemplo, 2 carros assim, um ao lado do outro, com um troço cortando, não ultrapassar. Sabe que tem um triângulo assim, branco-vermelho, significa dê a preferência, quer dizer, aprendeu, foi capaz de colocar dentro de si um símbolo que estava externo. Mas compreender, uma palavra também formada pelo radical prendere do latim, compreender tem a ver mais com uma dimensão existencial de clarividência. Tornar algo claro, tornar algo compreensível, isto é, tornar de maneira qualitativa algo que se aproxima de nós com um sentido. Compreender é muito maior, é muito mais amplo do que aprender. Pois compreender, em primeiro lugar, a gente poderia citar 5 situações sobre o compreender, que vai nos ajudar a ilustrar esta profundidade maior. A primeira delas é que compreender significa encontrar ou construir sentidos para objetos, para situações, para momentos da vida, para etapas. Construir essas situações depende claramente da segunda característica. O compreender se dá num tempo impreciso. Nós podemos, por exemplo, marcar na autoescola, fazer as aulas em 8 semanas e depois fazer o teste do, como se chama? O psicotécnico, depois o exame escrito, depois as aulas de rua, não sei o quê. Planejar. Vou fazer isto em 8 meses. Quero estar com a minha carteira de automóvel.
É possível planejar isto dentro de um tempo preciso. Mas compreender o significado, o sentido, o porquê dirigir, compreender, por exemplo, o perigo que existe num certo cruzamento, como passar as marchas, numa curva na BR, como se comportar, os caminhões que a gente convive, etc., isso toma mais tempo. Compreender se dá num tempo imprevisto, impreciso, sem um certo controle. Porque justamente, seria então a característica 3, o compreender se dá neste fato de fazer uma experiência da existência. E a experiência da existência tem a ver com abertura, tem a ver com uma certa capacidade de contemplar, de ver a beleza, de sentir a beleza, as relações internas que se apresentam no mundo, de estar no mundo com as outras pessoas e aprender do que elas dizem e compreender o sentido do que dizem. Tem a ver com essa relação. Portanto, com uma certa dimensão de passividade. Não é apenas uma atividade, uma atitude do Dasein, mas é também uma recepção, uma abertura, um estar disponível, um estar aberto. Portanto, compreender não é apenas uma atitude do Dasein, é também uma passividade do Dasein. É também uma contemplação do Dasein. É também um espaço de ser com os outros, ser humano com os outros. E nos humaniza, nos torna mais humanos, precisamente porque se dá num tempo impreciso, numa atitude de abertura, numa atitude de disponibilidade, numa abertura de escuta, de partilha. Portanto, compreender com os outros um fenômeno existente, uma situação existente, se abre também na dimensão do improviso. Sempre acho muito interessante, primeira vez que a gente vai fazer um bolo, nós estamos preocupados com a receita, como que mede 35 gramas de fermento, depois o ovo, como que bate, etc., como que faz. Ou, atenção, coloquei o fermento antes do ovo, depois o leite, tem que olhar a lista da receita, como se faz, com toda atenção, com todo cuidado, medo de errar. Mas 6 meses depois, se você continua a fazer um bolo por semana, 6 meses depois você mistura todos os ingredientes. Você viu que tem uma coisa sobrando na geladeira, enfia lá no meio? Fica um bolo excelente. Você inventou sua própria receita, você controla, você domina. Você tem espaço de liberdade, você tem improviso. E é exatamente no momento em que o improviso se torna possível que você compreendeu. Quer dizer, um aprendizado era anterior, mas quando é possível improvisar, significa este conteúdo, este conhecimento aprendido agora é meu. Faz parte de mim, está dentro de mim, está na minha rotina. Eu lido com ele como sendo parte de mim mesmo. Por isso, a dimensão do compreender, poderíamos dizer, significa que o ser humano, com um pouquinho de maturidade, começa então a navegar de modo pertinente na vida. E isto, na adolescência, a gente está trabalhando para conquistar. Na vida adulta, começa a conquistar melhor. Se faz terapia, se faz análise, então ajuda a conquistar mais rápido. A dimensão de uma fé madura, de uma fé em Deus que ajude a aprofundar o cuidado com os outros também nos ajuda. Mas vejamos 5 pontos, então, deste a navegar de forma pertinente na vida. O primeiro elemento é estar bem adaptado na vida. Ora, se eu aprendi, se eu compreendi, se eu sei improvisar, se eu me coloco de maneira animada, feliz, entusiasmada da vida, eu consigo testemunhar silenciosamente, observar, contemplar a beleza do mundo, a beleza do patrimônio histórico, da arte, a beleza da relação com as outras pessoas. Consigo contemplar, testemunhar silenciosamente a beleza da vida. Consigo muitas vezes não falar nada, observar uma situação mas não dizer nada, apreciar internamente, conseguir ver a gratuidade do mundo sem ficar aplicando regras, conceitos, classificando isto é tal, aquilo é tal, blá, blá, blá. Não, uma liberdade, uma abertura.
Isto significa estar em casa. Estar em casa, habitar o próprio corpo, habitar a própria existência, aproveitar, fluir, né, da própria vida. Isto é, já me sinto mais em casa com um trabalho, sei fazer bem tal coisa, toco bem violão, sou ótimo no futebol, sei cantar, gosto de celebrar na igreja, gosto de ajudar as pessoas, faço o trabalho voluntário, gosto de namorar, gosto de ir ao shopping, entendo tudo de futebol. Quer dizer, começa a ter esta habitação no mundo que é fruto do compreender. Pelo fato de compreender mais, me sinto mais adaptado, me sinto melhor. Essas 4 características, 5 características, né, do navegar no mundo de modo compreensível, nos apontam para a dimensão do futuro. Porque estamos sempre, todavia, abertos para o futuro. Estamos, como nós falamos nos vídeos anteriores, se vocês sentirem necessidade, voltem lá, deem uma olhadinha. Estamos sempre projetando, fazendo projeto. O que eu vou ser? O que eu vou construir? Como é que eu vou me portar? Que atitude vou ter? Que comportamento? Quer dizer, visando sempre o futuro, nós partimos do ponto onde nós estamos. E se a gente se sente mais firme, mais seguro no ponto em que nós estamos, se nós compreendemos mais e melhor as questões no momento em que nós estamos, teremos mais segurança para fazer escolhas, para decidir livremente como ser no futuro. Mas Heidegger sabe bem que o caminho da compreensão do projeto, da dimensão do futuro, não é sempre essa coisa linear, sem problemas, tudo direitinho. Não. É preciso improvisar, é preciso ousar, é preciso estar aberto, é preciso estar disponível para ver as oportunidades que aparecem. Estar aberto para as oportunidades, estar contemplando, estar vendo. E é por isso que a existência vai ganhando mais sentido, mais significado quando nós nos abrimos, quando nós estamos disponíveis a construir na nossa vida e a construir na nossa vida junto com os outros. Espero que vocês possam fazer boas reflexões a partir deste nosso conteúdo. Tudo de bom para vocês, sejam felizes e vamos procurar sempre nos compreender, compreender melhor os outros e ter uma relação de entusiasmo com o conhecimento. O conhecimento nos ajuda a compreender e, portanto, a estar mais adaptados, a estar testemunhando a beleza do mundo e nos sentir melhor e fazer os outros mais felizes. Sejam felizes. Muito obrigado.